Torcedor vascaíno, Ramon Dias tem um desejo, que é a contratação do volante Marlon Freitas. O Botafogo não quer liberar o atleta. O atleta hoje vive uma grande fase com a camisa do Alvinegro. Porém, torcedor cruzmaltino, mesmo diante disso, de acordo com as últimas informações, que é claro, traremos a vocês aqui neste Fala Gigante, Marlon Freitas quer vestir a camisa do Vasco da Gama. O atleta, de acordo inclusive com algumas fontes, olha, tem a Cruz de Malta estampada no seu peito. Isso pode ser um fator crucial para que ele venha para o Gigante da Colina. É claro, a gente vai falar sobre isso aqui com vocês neste Fala Gigante, trazer aí as informações sobre este volante, sobre o Marlon Freitas, que é de fato a cereja do bolo desta janela de transferências para o técnico argentino Ramon Dias, mas também falar sobre outros nomes, porque o Marlon é o plano A. Se depender de Marlon e Vasco, na semana que vem, o volante estará dentro do CT Moacir Barbosa, treinando com o Ramon e o elenco cruzmaltino. Mas tem nesse meio do caminho o Botafogo, John Textor, que não quer liberar o jogador. E meu amigo torcedor, para todo plano A tem os seus planos B. E olha, vou ser sincero aqui com vocês, o que não falta para o Vasco da Gama é plano B. No mínimo aí 3 nomes, tem a comissão técnica em mãos para chegar ao Vasco, caso o negócio por Marlon não avance. A gente, é claro, vai falar sobre isso aqui com vocês neste vídeo, falar também sobre a situação envolvendo ponta no elenco vascaíno. O Vasco tem carência nesse setor no elenco cruzmaltino, apenas Eric Marcos, Rossi e Adson, salvo engano, há para essa posição de extremos para a disposição de Ramon Dias. E, além das carências, Rossi, o Búfalo, estará de saída nesses próximos dias. Então o Vasco vai também precisar contratar um ponta no mercado e o Gigante voltará nesta janela à procura de extremos. A gente vai falar também sobre isso, além dessas muitas outras informações, muitas outras novidades que você, é claro, como bom torcedor vascaíno, não poderá perder. Porém, antes de começar, Vascão, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso cruzmaltino, como sempre faço aqui com vocês, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, tá vendo? Abaixo do vídeo tem a palavrinha inscreva-se com o sininho do YouTube, o sinalzinho do YouTube ao lado. É o seguinte, você vai agora, rola a tela do seu smartphone, do seu computador, aperte nessa palavrinha inscreva-se e seja um inscrito do nosso canal. Sua inscrição, torcedor vascaíno, sinceramente, é de suma importância para o nosso crescimento. Sem a sua inscrição, nosso canal não vai a lugar algum. Caso você não saiba, meu nome é Lucas, um grande prazer. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão sempre às 7 horas da manhã. Um recado aí aos membros do canal. O Acorda Vascão para os membros do canal sai antes das 7 horas. Se você chegar aqui no YouTube por volta das 3, 4, 5, 6 horas da manhã, o Acorda Vascão já vai estar à disposição dos membros do canal. O Acorda Vascão é o principal vídeo do dia. Temos também o Fala Gigante na parte da tarde, que é exatamente este vídeo, sai entre as 4, 4 e meia, 3 horas. E o Boa Noite Gigante na parte da noite. Costuma sair às 9 horas da noite, 8 e meia, dependendo do dia. Então, se inscreva, curta o vídeo para fazer com que esse Fala Gigante chegue a cada vez mais pessoas. Ative o sininho de notificação e, é claro, seja membro e compartilhe o canal para os seus amigos vascaínos. Show, Vascão? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui, primeiramente este Fala Gigante, falando sobre as situações do Vasco da Gama no mercado. Pois hoje há muitas carências dentro do elenco. Eu, pensando aqui de uma forma rápida, eu acredito e eu acho que o Vasco precisa, por exemplo, de um volante. O Vasco não tem um primeiro volante. Para mim, o Zé Gabriel não é um jogador a ser titular do Vasco da Gama. Não é esse volante tecnicamente inquestionável, muito pelo contrário, é muito questionável. O Vasco precisa ir até o mercado para contratar um primeiro volante. Eu acho que o Vasco precisa também de um segundo volante. A gente tem dentro do elenco alguns jogadores que fazem essa função, principalmente 2 que estão machucados, que é o Paulinho e o Jair. Porém, além desses, o Vasco conta, por exemplo, com o Galdamés, que é um segundo volante, com o Esforça, que para Ramon Dias é também um segundo volante. Mas acho que ainda não estão prontos. E principalmente, não tem a intensidade que o Ramon Dias montou o seu elenco necessitando desse segundo volante. Não há.
Galdamés e Sforza não são jogadores de intensidade. São dois jogadores muito mais de posse, né? Se o Vasco tivesse aí um jogo mais de armação lenta, de toque de bola, de rodar a área e tentar achar uma bola, Sforza e Galdamés poderiam ser esses dois jogadores. Mas o Vasco não é essa equipe. O Vasco é uma equipe de transição rápida, o Vasco é uma equipe de contra-ataque, o Vasco é uma equipe que gosta de jogar em velocidade. Não à toa conta com Payet, são jogadores rápidos nas beiradas. E quando a bola cai no pé do Galdamés ou do Sforza, essa velocidade não é imposta, porque não são dois jogadores com essas características. Não estou falando que são dois jogadores ruins, mas não são dois jogadores com as características que Ramon Dias gosta de ter, principalmente nesse sistema de jogo que o Vasco da Gama vem desempenhando nessa primeira parte de 2024. Então o Vasco precisa de primeiro volante, o Vasco precisa de um segundo volante com mais intensidade, o Vasco precisa sim de extremos. Eu acho que esse meio armador tem que ser o Payet tem que cair mais para o meio do campo, e o Payet caindo para o meio do campo vai abrir brecha para que um ponta esquerda e um ponta direita possa atuar. E o Vasco não tem esses dois jogadores. Tem um ponta direita que é o Adson, mas pelo visto o Ramon Dias não vai utilizá-lo muito na temporada, mas precisa de um ponta esquerda. Eu quero, assim, e falo quero mesmo, ver o Payet jogando como camisa 10. Eu não quero ver mais o Payet preso, encaixotado lá na beirada do campo. Não quero, acho que não é bom pro Payet, não é bom pro Vasco, não é bom pra torcida, é bom pro adversário. Porque sabe o que acontece? O adversário que quer fechar o Vasco da Gama como um time, encaixota ali um bloco defensivo no lado direito do campo e tira as ações ofensivas tanto de Payet quanto de Piton. Acabou o Vasco. Eu quero o Payet mais no meio. Acredito que você também queira ver esse francês jogando mais no meio de campo, mais ali circulando a grande área, com mais possibilidade de chegar ao gol do adversário com o chute fora da área, armar as jogadas, ver o jogo de frente e não de lado. Então eu acho que o Vasco precisa de um primeiro volante, segundo volante e de um ponta esquerda, que eu acredito e creio, espero que o Payet atue mais, né, no restante dessa temporada como esse camisa 10. E automaticamente o Vasco terá que ir ao mercado buscar esses nomes. O ponta, meu amigo, é uma necessidade, há muito tempo, não é de hoje. E a necessidade ficará ainda maior, pois o Rossi, o Búfalo, né, jogador que veio aí no meio do ano passado e foi, na minha opinião, até importante para a permanência do Vasco na primeira divisão, pelo lado anímico, é um jogador vascaíno, muito identificado com o Vasco, um jogador que, quando foi anunciado, mexeu com o torcedor, né, querendo ou não, a chegada do Rossi fez com que a torcida abraçasse ainda mais esse projeto no segundo semestre de permanência. Foi importante, mas não vai ser utilizado muito por Ramon. Acredito que o Ramon deixou isso claro ao Rossi nesse início de temporada, que vai ser um jogador que não vai ser muito utilizado. Entrou pouco, tem pouca minutagem, nem sequer entrou nas duas semifinais contra a equipe do Nova Iguaçu, e o Rossi entendeu que é necessário buscar um novo rumo. Não à toa, o empresário do Rossi vinha oferecendo ponta para alguns clubes do futebol brasileiro. O Goiás foi um clube em que o Rossi quase fechou. O técnico do Goiás era o Zé Ricardo e as conversas avançaram, porém, no final de semana o Zé Ricardo foi demitido e o Rossi acabou não fechando com o Goiás. As negociações esfriaram. Agora as negociações estão muito intensas, né, com o Santos. Santos tem o desejo de contar com o futebol do Rossi. O Rossi gostou do projeto apresentado pelo Santos e tudo indica que vai haver um desfecho nesses próximos dias. Então agora, né, com a possível saída de Rossi, que realmente é algo muito iminente aconteceu, o Rossi já pediu a liberação à comissão técnica, a diretoria já está praticamente tudo alinhado internamente com relação à saída do Búfalo. O Vasco agora terá que ir ainda com mais urgência no mercado para contratar esse jogador que atue pelo lado esquerdo do campo. Acredito que não seja pelo lado direito, mas sim pelo lado esquerdo do campo. Pelo lado direito já temos o Adson. Então o Vasco terá que ir ao mercado. Se já era uma necessidade, volto a repetir, hoje é uma prioridade. O Vasco não pode entrar no Campeonato Brasileiro tendo nas pontas Adson e Eric Marcos à disposição. Meu amigo, seria uma loucura se hoje o departamento de futebol entrar no Campeonato Brasileiro, passar essa janela sem contratar pontas. Aí, meu amigo, você pega um atestado de burro e dá para o departamento de futebol do Vasco da Gama assinar. Pois está errado, é incompetência, é falta aí não de profissionalismo, né? Mas falta de entendimento de futebol. Entrar no Campeonato Brasileiro, passando uma janela com apenas 2 pontas, aí é muito difícil a gente esperar algo bom do Vasco nessa temporada, e a gente vai cobrar isso todos os dias dessa janela de transferências. Muito mais a chegada de um ponta do que realmente a chegada desse volante. Então, o Vasco vai ao mercado, o Vasco quer trazer esse jogador, tem um atleta que sim, está na mira do Vasco para a posição inclusive de ponta esquerda, jogador com características até diferentes do próprio Rossi, do próprio Watson, jogador com um poder mais de construção do que um poder de intensidade, né? Não é jogador de intensidade física, não é mesmo, passa longe inclusive,
Mas é um jogador que me agrada e um jogador que agrada também o técnico do Vasco, o argentino Ramon Dias. Eu falo aqui com vocês do uruguaio Carlos de Peña, jogador de 32 anos, que vestindo a camisa do Internacional tem assim números espetaculares, espetaculares mesmo. Ele chegou ao Inter na temporada de 22, não sei se vocês lembram, né, mas aquele imbróglio que teve, o Carlos de Peña quase fechou com o Vasco para a disputa da Série B de 22, ele iria chegar no meio do ano. As coisas, no finalzinho, quando o Carlos de Peña já estava vindo ao Rio de Janeiro, acabaram não avançando e ele fechou com o Inter. Na temporada que ele chegou ao Inter, ele chegou no Internacional, para vocês terem noção, no meio de 22, ele teve números muito bons. Em 43 jogos foram 5 gols e 7 assistências. Números legais para um ponta esquerda, como é o Carlos de Peña. No ano passado, 23, os números foram bons, porém não tão bons assim. Foram 54 jogos, 5 gols e 7 assistências. Nessa temporada, o técnico Eduardo Cudê não utilizou muito o Carlos de Peña e ele acabou sendo afastado. Hoje o Carlos de Peña está afastado do grupo. Foram 5 jogos apenas e 1 gol marcado. Só para trazer a vocês, né? Para você que acha que o Carlos de Peña não tem números tão bons assim, o Peck, que foi o principal jogador do Vasco na última temporada, ele teve em 50 jogos 14 gols e 5 assistências. 19 participações em gols no ano. O Carlos de Peña, na temporada que chegou ao Inter em 22, ele teve 12 participações em gols no ano, com 7 jogos a menos que o Gabriel Peck. É só para trazer uma média para vocês entenderem que os números de Carlos de Peña são bons, sim. Então realmente é um jogador que acredito que poderia ser muito importante. É um nome que interessa ao Ramon. Na primeira janela, né, que foi fechada, salvo engano, no dia 17 de março, o Ramon chegou a pedir o Carlos de Peña ao Cudê. À época, o Carlos de Peña ainda estava integrado ao grupo do Clube Gaúcho. O Ramon ligou para o Cudê, que foi inclusive o Cudê jogador do Ramon no River Plate. Ramon chegou a treinar o hoje técnico do Internacional no período que passou no clube argentino, quando o Cudê ainda era um jogador profissional. Então há uma relação entre os dois e o Ramon Dias pegou o telefone e ligou pedindo a liberação de Carlos de Peña. Hoje é um jogador que o Cudê entendeu que não será mais importante para o elenco. Hoje é um atleta que treina separado do grupo. Um jornalista, no caso o André Hernan, trouxe nesta manhã de hoje a informação que o Carlos de Peña teria já, inclusive, rescindido o contrato com o Inter. Porém, o próprio Carlos de Peña, através de suas redes sociais, ele desmentiu essa informação, né? Ele postou um stories com a roupa de treino do Internacional, dizendo mais um treinamento concluído. Não rescindi nenhum contrato. Continuo treinando afastado do grupo, mas com respeito que sempre tive e o profissionalismo que sempre me caracterizou. Desejo sempre o melhor para o Inter e vou tomar a melhor decisão no momento que ser. Então é um atleta que, de fato, treina separado, é um jogador que hoje não faz mais parte dos planos do Inter para a temporada e é um ponto esquerda. Uma peça hoje carente dentro do grupo do Vasco, uma peça hoje que o Vasco vai buscar no mercado e, na minha opinião, visando principalmente o fato de que Ramon Dias queria a contratação desse atleta há alguns dias atrás, seria importante e creio que o Vasco vá sim em cima de Carlos de Peña. Não surpreendam se nesses próximos dias as negociações se intensificarem e o Vasco fechar esse jogador. O Vasco busca atletas livres no mercado e o Carlos de Peña seria exatamente esse nome. E é um nome que, para mim, muda o nível do elenco. O Carlos de Peña hoje é um atleta melhor que o Adson, é um atleta melhor que o David, é um atleta melhor que o Eric Marques, é um atleta melhor que o próprio Rossi. Então daria um salto de qualidade importante para esse grupo do Vasco. Livre no mercado é uma oportunidade que, sinceramente, o Vasco não pode nem pensar em perder. Além do Vasco, o Corinthians também chegou a soltar o nome do Carlos de Peña nessa última janela de transferências. Mas é claro, né? Além do ponto, o Vasco quer aí essa cereja do bolo. O Vasco quer esse volante. Esse é o nome que o Vasco da Gama vai buscar, principalmente no mercado da bola. Esse volante com características box-to-box, ou seja, um jogador que atue fortemente e bem no sistema defensivo, como também saiba pisar na área e atuar no sistema ofensivo. É um nome que interessa a diretoria cruzmaltina e é um nome pedido pelo técnico argentino Ramon Dias. E qual é o nome, torcedor vascaíno, para essa posição? Marlon Freitas. Ponto. Não tem nem o que tirar, nem o que pôr. Marlon Freitas é o nome que Ramon Dias quer contar para esse início de temporada, para a disputa do Brasileiro. E, sinceramente, seria o nome a fechar. O meio-campo, assim, composto por Marlon Freitas, ali os Força ou o Galdamés, creio que seja o Galdamés. Paiê à frente dessa dupla de volantes. Abre um ponta, que seja o Carlos de Peña. No outro lado, o Adson e o Verratti já é um time melhor do que o que a gente enfrentou no Nova Iguaçu. Lembrando, o Vasco enfrentou o Nova Iguaçu com o Zé Gabriel, acho que Galdamés, nem foi Zé Gabriel, né? Foi Praxedes, Galdamés. Foi uma loucura aquele time que o Vasco enfrentou no Nova Iguaçu. Então já daria um salto de qualidade, contar com o Marlon Freitas, caso o Vasco feche com o de Peña. É um salto de qualidade que o Vasco tem que dar nessa janela de transferências do mercado nacional. E o Marlon é o grande nome.
O Marlon é o nome desejado pela comissão técnica, é o nome que o Vasco vai fazer uma proposta nesses próximos dias e, principalmente, além de ser o nome desejado pela comissão técnica, informação dada pelo jornalista Lucas Pedrosa agora há pouco mesmo, antes de começar esse vídeo, é que o Marlon tem interesse em vestir a camisa do Vasco. Marlon Freitas quer vestir a camisa do Vasco da Gama. Marlon é um jogador aqui, ó, nascido e criado no Rio de Janeiro, é um carioca. Marlon é carioca. Marlon Gomes, né? Só até para trazer com mais detalhes a vocês do local realmente onde Marlon nasceu. Ele nasceu natural do Rio de Janeiro, na cidade inclusive do Rio, pensei que ele era de outro lugar, mas é natural da cidade do Rio de Janeiro. Tem os seus familiares também cariocas, então é ali um torcedor de um clube do Rio. A informação que a gente tem é que esse clube em que o Marlon torce é o Vasco da Gama, e esse seria um motivo muito importante para que o Vasco possa buscar a contratação do jogador e principalmente, né, um motivo importante para que o Marlon aceite o projeto do Vasco, porque não tem lógica, né? Você pensando pelo lado profissional, assim, o que faz o Marlon querer aceitar o projeto do Vasco? Um jogador que hoje é do Botafogo, um atleta que hoje está conseguindo retomar a titularidade, um jogador que hoje está conseguindo retomar a sua confiança dentro de campo, um jogador que hoje vai disputar a Libertadores com o Botafogo, vai disputar o título brasileiro com o Botafogo, recebe em dia, tá tudo certinho, não tem nada de errado com o Botafogo. Porque o Marlon vai sair do Botafogo e vai vir pro Vasco, que tá uma bagunça mesmo, hoje tá o Vasco da Gama. Vai disputar apenas o brasileiro, sem perspectiva de título brasileiro, sem perspectiva de título da Copa do Brasil e nenhuma Sul-Americana para disputar, nada, apenas 2 competições. O que faria o Marlon Freitas largar o Botafogo e vir pro Vasco? É a loucura da vascainidade, torcedor. Marlon, de acordo com informações, é um torcedor do Vasco da Gama. Essas são as informações que nós temos e isso seria um motivo importante para que o Marlon largue lá o Botafogo e venha para o Gigante da Colina. O próprio jogador tem sim esse interesse, as conversas já aconteceram, serão retomadas nesses próximos dias com o Vasco formalizando uma oferta. O Vasco já separou sim um valor, conseguiu essa liberação junto ao grupo norte-americano para investir na contratação do atleta. Porém, tem ali um contraponto. O Vasco vai investir. O Vasco quer a contratação do Marlon. Ramon Dias conseguiu convencer o grupo norte-americano de investir na contratação do atleta. Mas caso não feche, o que irá acontecer? Caso o Vasco não feche com o Marlon Gomes, o Vasco não irá investir em outro nome nesta janela de transferências. Essa pelo menos é a informação que nós temos. O Vasco vai segurar o valor do investimento para utilizar esse valor em abril. Investir em um jogador de maior calibre. E aí qual seria esse nome? Gustavo Coediar. Essa é a expectativa, que o Vasco, caso não gaste com o Marlon Freitas nessa janela de transferências, não utilize esse dinheiro para investir de forma rápida em outro jogador. Segurar e focar lá na janela, ó, do meio do ano, na janela de junho, agosto, para investir nesse jogador que Ramon Dias quer há muito tempo, que é a menina dos olhos do técnico argentino, que é Gustavo Coediar. Então, não fechar com o Marlon agora é ruim, muito, mas também não é de todo ruim, que o Vasco vai muito provavelmente, né, e realmente é uma realidade, com força máxima pela contratação do volante colombiano Gustavo Coediar. Hoje, não há mais essa possibilidade. Das últimas 2 janelas, o Vasco fez 2 investidas por Coediar, não conseguiu. E tudo leva a crer que a terceira tentativa venha a ser feita agora, nesta janela do meio do ano. Então, caso não feche com o Marlon, o Vasco vai ir aqui em algum destaque do cenário do futebol nacional, que ainda está assim em crescimento. Vai tentar aproveitar a oportunidade e não fará um investimento para comprar o jogador. Quais são, né, esses nomes que circulam aí nos bastidores do Vasco? Temos várias opções. Temos a opção do volante Kaique, que é um nome confirmado, que o Vasco da Gama sondou, procurou, tem o desejo na contratação, destaque nesse momento do Campeonato Gaúcho. Tem também o nome do Raul, foi um nome oferecido até o momento, né? Nenhuma negociação foi de fato aberta. Jogador que vem de 2 lesões sérias no joelho, seguidas inclusive. Atualmente, de acordo com informações, está clinicamente bem. E é um jogador que está com o nome na mesa do Vasco. Quem sabe, né, o Vasco não possa tentar repatriar o volante Raul, já que não está sendo utilizado no Red Bull Bragantino. Temos uma promessa também aqui do futebol brasileiro, principalmente do futebol paulista, que é o Lucas Lima, um volante de 23 anos que hoje veste a camisa do São Bernardo e foi um dos grandes destaques do clube paulista nesse campeonato estadual que aconteceu. Jogador que também foi sondado pelo Vasco da Gama. Temos também o próprio Mastriani, que é um jogador que foi confirmado também pelo próprio Marcos Salum, presidente do América Mineiro, que foi sondado na semana passada, um volante com características muito semelhantes ao Marlon Freitas, desse box-to-box, jogador que muito semelhante ao próprio Paulinho Paula, né? Se você ver alguns vídeos aí do Emmanuel Martínez, você vai ver certa semelhança entre Paulinho Paula e o jogador. Então o Vasco tem outras opções, caso não feche com o Marlon Freitas. Mas é esperar, a prioridade hoje é o Marlon, e o Vasco vai com força máxima por esse atleta.
A gente, é claro, fica por aqui. Deixe a sua opinião nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, não perca tempo, ajude aí o nosso crescimento. E é claro, como sempre falamos, se inscrevam, compartilhem, ajudem o nosso crescimento, curta o vídeo, seja membro. Como sempre falamos, saudações vascaínas.